Mesmo no começo da primavera, era bem escuro em Muri. Flora não se importava. Adorava quando os dois acordavam de manhã, aconchegados e bem juntinhos na escuridão total. Joel tinha um sono muito leve. Flora não sabia que antes de conhecê-la, ele mal dormia. E, em geral, já estava acordado quando ela esfregava os olhos. O rosto dele, normalmente tenso e alerta, se enternecia ao vê-la. E ela sorria mais uma vez surpresa, perplexa e assustada com a profundidade do que sentia, de como tremia no ritmo do coração dele. Ela adorava até as manhãs mais geladas, quando precisava se esforçar muito para sair da cama. Era diferente quando você não tinha que passar uma hora no transporte público, espremida entre milhões de outros passageiros, respirando germes, sendo empurrada e deixando sua vida mais desconfortável do que precisava ser. Em vez disso, Flora punha a turfa úmida no fogão do lindo chalé de hóspedes em que Joel se instalava enquanto trabalhava para Colton Rogers, o bilionário que era dono de metade da ilha. Ela reavivava as chamas e, num instante, o cômodo ficava ainda mais acolhedor. A luz tremeluzente do fogo lançando sombras nas paredes caiadas. A única coisa que Joel insistira em ter lá era uma cafeteira caríssima de última geração. E Flora o deixava mexer na máquina enquanto ele trabalhava remotamente e fazia os comentários de sempre sobre os muitos e variados modos como a internet da ilha deixava a desejar. Flora pegava o café, vestia uma velha blusa de lã e ia até a janela, onde podia ficar sentada em cima do antigo aquecedor a óleo, do tipo que existia nas escolas, mas custara uma fortuna a Colton. De lá, olhava para o mar escuro, que às vezes, nos dias de vento, ficava cheio de pontas brancas. Outras vezes tornava-se espantosamente claro, caso em que, mesmo de manhã, podia-se olhar para o céu e ver as estrelas frias e brilhantes. Em Muri não havia poluição luminosa. As estrelas eram maiores do que Flora se lembrava de ter visto quando criança. Ela envolveu a caneca com as mãos e sorriu, ouvindo o barulho do chuveiro. "Aonde você vai hoje?" gritou ela. Joel enfiou a cabeça pela fresta da porta. "Primeiro para Hartford", respondeu ele. "Passando por Reykjavik." "Posso ir com você?" Joel olhou para ela com seriedade. Trabalho não era diversão. "Deixa, vai. A gente pode se pegar no avião." "Não sei não." Colton tinha um avião que usava para ir e vir de Muri, e Flora ficava absolutamente indignada que a aeronave fosse restrita aos assuntos da empresa e nunca a deixassem entrar nela. Um avião particular. Na verdade, era inimaginável. Em se tratando de trabalho, porém, era impossível levar Joel para o mau caminho. Na verdade, era difícil levá-lo para o mau caminho em qualquer situação. Às vezes, Flora se preocupava com isso. Aposto que as comissárias de bordo já viram de tudo na vida, disse ela. Sem dúvida era verdade, mas Joel já estava rolando a tela do Wall Street Journal e não prestava mais atenção. "Volto daqui a 2 semanas, numa sexta. Colton está literalmente consolidando... bem." Flora queria que ele pudesse comentar mais sobre os assuntos profissionais, como fazia quando ela ainda trabalhava no escritório de advocacia. Não era só questão de confidencialidade. Ele era reservado em relação a tudo. Ela fez beicinho. Assim você não vai ver os Argylls. "Como é que é?" É uma banda. Eles estão em turnê e vão tocar no Recanto do Porto. São muito legais. Joel deu de ombros. "Não ligo para a música." Flora se aproximou dele. A música corria nas veias de todo mundo em Muri. Antes da chegada das balsas e dos aviões, as pessoas tinham que criar uma diversão própria. E todas participavam com entusiasmo, ainda que nem sempre com muito talento. Ela dançava bem e até sabia tocar um instrumento. O bodhran, se não houvesse ninguém mais talentoso disponível. Seu irmão Innes era um violinista melhor do que admitia. O único irmão que não sabia tocar nada era o grandalhão Hamish. A mãe deles costumava lhe dar um par de colheres e deixá-lo se virar. Flora envolveu Joel nos braços. Como é que pode não ligar para a música? Perguntou. Joel piscou surpreso e olhou por cima do ombro dela.
Era besteira, na verdade. Uma bobagenzinha no carrossel infinito que fora sua infância difícil. Que toda escola nova fosse uma nova chance de errar. Vestir as roupas erradas, gostar da banda errada. Além do medo de errar, havia também sua falta de habilidade, ao que parecia, para aprender as regras. As bandas legais mudavam tanto que era absolutamente impossível acompanhar as tendências. Ele achava mais fácil abdicar por completo dessa responsabilidade. Nunca tinha feito as pazes com a música. Nunca se atrevera a descobrir do que gostava. Não tivera um irmão ou uma irmã mais velha para indicar o caminho. Com as roupas era a mesma coisa, só usava 2 cores, azul e cinza. Sempre em peças impecáveis dos melhores tecidos. Não por uma questão de gosto, mas porque parecia a decisão mais simples. Assim não tinha que pensar no assunto. Se bem que já havia saído com modelos suficientes para aprender muito sobre roupas. Nesse ponto, elas tinham sido de grande ajuda. Joel olhou para Flora. Ela voltara a observar o mar. Às vezes, ele tinha dificuldade para distinguir Flora da paisagem de Muri. Os cabelos dela eram os ramos das algas que se espalhavam pelas dunas brancas nos ombros. Suas lágrimas, as gotas de água salgada respingando numa tempestade. A boca, uma concha perfeita. Ela não era nenhuma modelo. Muito pelo contrário. Parecia tão estável e sólida quanto a terra debaixo de seus pés. Flora era uma ilha, uma vila, uma cidade, um lar. Ele a tocou com delicadeza. Mal conseguia acreditar que estavam juntos. Flora conhecia esse toque e não era capaz de rejeitá-lo. Às vezes, o jeito como ele olhava para ela a deixava apreensiva. Era como se ela fosse uma coisa frágil e preciosa. E Flora não era nada disso. Era só uma mulher normal com as mesmas preocupações e defeitos que todo mundo tem. Um dia, Joel ia perceber isso, e ela morria de medo do que aconteceria quando ele entendesse que não estava com uma Selkie, que Flora não era uma criatura mágica que havia se materializado para resolver a vida dele. Tinha pavor do que aconteceria quando ele percebesse que ela era só uma pessoa normal, que era cheia de inseguranças, e gostava de usar umas roupas bem fuleiras aos domingos. O que aconteceria quando tivessem que discutir sobre detergente? Ela deu um beijinho na mão dele. Pare de me olhar como se eu fosse uma fada do mar. Ele sorriu. Pra mim você é sim. A que horas é o seu... Flora sempre esquecia que o avião de Colton obedecia ao horário deles, não ao de uma companhia aérea. Joel consultou o relógio. É agora mesmo. Colton está uma pilha de nervos hoje. Quer dizer, tem muita coisa para fazer. Não vai tomar café da manhã? Joel fez que não. O mais absurdo é que vão servir pão e bolinhos da Delicinhas da Anne no voo. Flora sorriu. Olha só como a gente é chique. Ela o beijou. Volta logo. Por quê? Aonde você vai? A lugar nenhum, respondeu Flora, puxando-o para junto dela. Nenhumzinho. Então, ela o viu partir sem olhar para trás e suspirou. O estranho era que só durante o sexo ela sentia, com 100% de certeza, que ele estava presente. Completa e absolutamente presente. Acompanhando-a em cada respiração, em cada movimento. Era diferente de tudo que ela já tinha experimentado. Já tivera namorados egoístas, namorados exibidos e outros puramente incompetentes, com potencial arruinado pela pornografia que consumiram antes de serem homens feitos. Mas não tivera nenhum assim, tão intenso, quase desesperado, como se estivesse tentando encaixar a totalidade de seu ser sob a pele dela. Sentia que ele a conhecia completamente e que ela o conhecia à perfeição. Pensava nisso o tempo todo, mas ele quase nunca estava lá. E no resto do tempo, Flora continuava não sabendo o que passava pela cabeça dele. Assim como não sabia quando se conheceram.